Se você é interessado no direito previdenciário, siga nesse vídeo porque eu trouxe diversos temas para conversar com vocês sobre a temática da previdência e dos benefícios previdenciários. Gente, antes de qualquer coisa, meu nome é Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado. Gostaria de pedir nesse momento para que você se inscrevesse no canal, para que curtisse o vídeo e para que fizesse um comentário. Isso é extremamente importante para a nossa motivação aqui no YouTube. Portanto, se você está nesse momento acompanhando o conteúdo, faça isso. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal e faça um comentário sobre sua situação previdenciária. Eu separei aqui algumas perguntas que foram feitas no canal por vocês. Vou estar respondendo a essas perguntas. Eu espero ajudá-los dessa forma a sanar algumas dúvidas, né, sobre o direito previdenciário. Uma pessoa perguntou: doutor, o INSS negou na perícia, mas agora a justiça aprovou, ou seja, meu laudo pericial judicial foi favorável. O que é que prevalece? Prevalece o do INSS, o laudo do INSS ou o laudo da justiça? Então, pessoal, uma dúvida que é aparentemente simples, mas para quem não é da área jurídica pode parecer complexa. Evidentemente que prevalece, nesse caso, o entendimento do Poder Judiciário, tá? Ou seja, a sua incapacidade atestada no laudo judicial vai prevalecer sobre o laudo do INSS. E é provável que você tenha um resultado positivo nesse processo. Por que eu falo é provável e não é certo que você tenha um resultado positivo? Porque não é só a incapacidade que lhe assegura direito a um benefício previdenciário. Por exemplo, no caso do auxílio-doença, além da incapacidade, você tem que ter os 12 meses de carência, né? Ressalvadas algumas exceções legais expressas. Então, embora você tenha um resultado favorável numa perícia judicial, isso não significa que você vá vencer necessariamente aquele processo, tá? Você tem que verificar se, de acordo com a legislação, você preenche os requisitos para a concessão daquele benefício. Tá? Respondida essa primeira pergunta, eu percebi que muita gente está perguntando sobre prazos no canal, prazo do juiz, prazo do servidor, prazo do perito. Então eu fiz aqui algumas respostas direcionadas a essa questão dos prazos. Tá? Antes de qualquer coisa, quando a gente fala de prazo do juiz, é bom que a gente tenha em mente que juiz no Brasil não tem prazo, né? O prazo do juiz é impróprio, né? Existe uma previsão legal de prazo, mas já foi flexibilizada essa previsão, tendo em vista a enorme demanda que os magistrados enfrentam, tá? O que é um problema, porque essa interpretação do prazo impróprio gera distorções na prática de maus juízes, né, que não julgam de acordo com o devido processo, de acordo com a celeridade processual, e fazem com que as pessoas sofram, né? Principalmente na nossa área previdenciária, que os benefícios têm natureza alimentar e as pessoas não podem ficar esperando por tanto tempo. Tá? Mas me perguntaram: doutor, qual é o prazo para o juiz dar a sentença? O prazo de lei é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Tá? Esse é o prazo que está no código. Mas como eu já ressaltei aqui, esse prazo é impróprio, ou seja, é um prazo que pode ser descumprido pelo magistrado, sob a alegação de excesso de demanda. Então, se o juiz disser: olha, eu não tenho condições de julgar nesse prazo, porque minha demanda na vara está muito grande, essa argumentação será uma argumentação válida de acordo com o entendimento dos tribunais. E essa é a realidade que a gente enfrenta hoje no Brasil. Tá? E a gente tem várias varas, a gente vai ter aquelas varas que julgam com menos de 30 dias, vai ter aquelas varas que demoram 6 meses para julgar um processo. Tá? Doutor, qual é o prazo do perito juntar o laudo numa ação previdenciária? Esse é um outro tema delicado. Não existe um prazo específico definido na legislação. Geralmente esse prazo é determinado pelo juiz. Tá? Doutor, o juiz não definiu um prazo, só mandou juntar. Qual é o prazo? Geralmente, quando os prazos não são definidos pelo juiz, esse prazo é de 5 dias úteis. Tá? Então, se você tem uma situação aí de falta de definição de um prazo pelo magistrado, esse prazo será de 5 dias úteis. Doutor, uma outra pergunta que fizeram: doutor, depois de perder a causa, quanto tempo eu tenho que esperar para buscar uma nova perícia no INSS? Mais uma dúvida sobre prazo. Veja, não existe uma regra específica. O que é que eu, o advogado Adelmo, costumo orientar em abstrato, né, do ponto de vista teórico, meus clientes? Eu costumo dizer: olha, refaça os exames, né, e refaça as consultas médicas e busque novos relatórios para a gente sustentar que houve um agravamento de seu quadro de doença. Você vai fazer uma nova perícia do INSS
alegando esse agravamento. Porque assim, se você não houve agravamento, se sua situação é a mesma, não há por que você fazer uma nova perícia. Você vai ter o mesmo resultado. Mas se você teve um agravamento de sua doença, esse agravamento está atestado por exames, está atestado por laudos, você pode sim buscar o INSS para refazer a perícia administrativa e, caso negado, você pode também buscar o Poder Judiciário para refazer a perícia judicial e buscar outro provimento jurisdicional, outra decisão de um juiz sobre sua situação. Isso é possível. Uma outra pergunta sobre prazo, hoje a gente está aqui falando bastante de prazo, é o prazo de pagamento da RPV. Expedida a RPV, doutor, qual é o prazo de pagamento? É um dos poucos prazos que é respeitado no Poder Judiciário. É um prazo de 60 dias. Tá? Você tem 60 dias depois de expedida a RPV para que ocorra o pagamento pelo ente devedor e você consiga sacar, né, os valores. O celular tocou aqui. Mas vamos lá. Então você tem esses 60 dias, lembrando que a RPV tramita no tribunal, né? O tribunal vai ordenar que o ente devedor, no caso a União, efetue o pagamento, a União efetua o pagamento e você vai ter a notícia do depósito e poderá sacar no banco. Prazo de 60 dias após a expedição. Agora, atenção, a expedição da RPV acontece quando a RPV é migrada. Geralmente é juntado nos autos um documento da RPV com seu nome, bonitinho, o valor, tudo certo? E esse documento é migrado para o tribunal. A partir desse momento começa a contar o prazo, tá bom? Vamos lá. Processo não sai do lugar, doutor. O que é que eu faço? Né? As pessoas estão reclamando bastante nos comentários, de forma indireta, né, sobre a questão da morosidade judiciária, né? Demora nos processos judiciais. E essa pergunta é interessante. Quando o processo não sai do lugar, o que é que a pessoa faz? Né? Evidentemente que tem que ser pontuada uma questão aí. Cada advogado tem uma forma de conduzir a sua atuação. Né? O que eu vou falar aqui é uma forma particular minha de conduzir a minha atuação. Existem outros advogados que vão ter outras abordagens e que podem funcionar perfeitamente. Né? Não significa que a abordagem, por ser diferente, ela é errada. Então, é bom ser feito esse esclarecimento aqui. Mas quando um processo não sai do lugar, a primeira coisa que eu faço é falar com o juiz da vara. Né? Seja por meio de petição, seja por meio do atendimento presencial, eu falo com o juiz. Tá? Se eu verifico que essa postura não surte efeito, né, eu falei com o juiz e não resolveu, né, o que é que eu faço? Eu faço uma reclamação na ouvidoria da Justiça. Por exemplo, na Justiça Federal você tem ouvidorias relacionadas às sessões judiciárias. O que é a ouvidoria? É o lugar que você pode reclamar. O juiz vai ser instado pela direção do fórum para se manifestar ali, né? É um primeiro passo no degrau ali de você buscar uma punição daquele mau juiz, né? Aquele juiz que não julga, o juiz que não movimenta as ações. Então você vai na ouvidoria e faz uma reclamação. O juiz vai ser oficiado para responder a reclamação, ele vai apresentar uma resposta, né? Se isso não funcionar, é claro que num lapso de tempo razoável, né? O que eu costumo fazer é, em último caso, acionar o CNJ, que é o órgão máximo de fiscalização dos atos do Poder Judiciário, né? Mas eu, para vocês terem noção, até hoje nunca acionei o CNJ, né? Não precisei, porque geralmente com as reclamações na vara e na ouvidoria, nós conseguimos solucionar os problemas de morosidade processual. Então, essas são as minhas sugestões para eventuais advogados que estejam assistindo a esse vídeo. Tá? Ouvidoria, depois CNJ, se não tiver resultado. Me perguntaram aqui no canal, doutor, o que é que significa expedição da certificada comunicação eletrônica? Né? Às vezes as palavras não têm sentido. Você está acompanhando a movimentação do seu processo e a movimentação não diz muita coisa por si só. Você fala, nossa, não tem tanto sentido essa movimentação aqui. E uma dessas movimentações é essa expedição de comunicação eletrônica. Porque ao invés do Poder Judiciário falar certificada a expedição de comunicação eletrônica, aparece no processo expedição certificada comunicação eletrônica. É uma espécie de português
diferenciado, né? Utilizado aí pelo Poder Judiciário. Mas, gente, isso nada mais quer dizer do que o fato de ter havido uma expedição de uma comunicação eletrônica no seu processo. E essa expedição foi certificada por um servidor, que geralmente isso é feito pelo sistema, tá? Não tem nenhum servidor certificando, mas é o sistema que faz, e é isso que quer dizer. Então, quando você tem certificado a intimação eletrônica, significa que foi certificada a expedição daquele ato, né? Daquela comunicação, daquela citação, enfim. É um ato geralmente praticado por servidores, mas que na prática vem acontecendo pelo próprio sistema. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Essa foi a temática do vídeo de hoje. E valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.